Rádio Esportes. Debate. Quero convidar você que está conosco no radinho, no aplicativo, no site, a acessar o YouTube da Itatiaia, porque a partir de agora vamos exibir o polêmico lance de ontem. A expulsão do atacante Hulk aos 30 do primeiro tempo por 2 cartões em um espaço de 2 segundos, aplicados pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Já eu trago outras análises também, mas primeiro quero te ouvir, Edu. Simão esteve comigo ontem na Arena MRV, comentamos um pouquinho, daqui a pouquinho vamos trazer nossa opinião também na sequência, mas como você não falou ainda sobre isso, queria te ouvir aqui na Itatiaia, Edu. Cirilo, pra mim tá muito claro, e é claro que é minha opinião, não é informação, e é percepção mesmo, de que o problema do Hulk com o árbitro não foi da meia hora do jogo contra o Palmeiras, né? Esse problema vem dos acréscimos do jogo contra o São Paulo e do jogo inteiro contra o América em Uberlândia, esses 2 no ano passado, e que seguiu nos 30 minutos iniciais do jogo contra o Palmeiras e acabou culminando com a expulsão do Hulk, que pra mim foi extremamente exagerada. Exagerada porque árbitro de futebol, ele é mediador, ele não é protagonista. E o árbitro não mediou o problema. Ele trouxe para si o protagonismo da partida e ele mudou a história do jogo com 30 minutos numa expulsão exagerada. Quem já trabalhou na beira do campo, e eu já fui repórter por mais de uma década, quem joga futebol sabe que apita logo baralho. O palavrão, ele é dito dentro do campo a cada jogada, pelo atleta e pelo árbitro. Árbitro, eu já cansei de ver árbitro falando, vamos jogar baralho, vamos jogar. Já cansei de ver. Pra quem não acompanhou, o árbitro justificou o primeiro cartão pela frase que teria sido dita pelo Hulk, apita logo baralho. Isso, fecha E aí aspas. o Hulk levanta e pergunta. E pergunta, mas põe a mão pra trás e encara o árbitro. E pergunta, por que você me deu o cartão? E pergunta de maneira assintosa. Por que o amarelo? Por que, professor, o senhor me deu o cartão amarelo? E aí vem o segundo e a expulsão. Eu vejo nisso um exagero absurdo. E esse exagero, ele acontece exatamente pelo que eu disse no início do meu comentário. Porque não é uma história de Atlético e Palmeiras. É uma história de São Paulo e Atlético e de América e Atlético, e que prosseguiu para Atlético e Palmeiras. Essa é a crítica ao árbitro. E a crítica ao Hulk. O Hulk não pode colecionar desafetos de arbitragem. É o Daronco, é o Rodrigo, né? O nome do árbitro de ontem. Rodrigo José Pereira. É o Rodrigo. Ele vem colecionando desafetos. O Hulk exagera também. O Hulk reclama demais. O Hulk é muito chato. E não é o Edu Panzi que está dizendo isso, são os números para um atacante, um número altíssimo de cartão amarelo, de cartão vermelho. Não estou justificando o de ontem o Hulk tem razão na reclamação dele. Foi um exagero absurdo, um exagero que acabou com o espetáculo, acabou com o jogo mais esperado da rodada, um dos mais esperados do Campeonato Brasileiro, porque o mediador virou protagonista. É um erro muito grave da arbitragem. Mas a gente não pode deixar de trazer para discussão um problema que é corriqueiro e recorrente do Hulk, de reclamar e que atrapalha ele, Hulk. E que em alguns jogos atrapalha ele, Hulk, e atrapalha o time, o Atlético. Por mais que tenha sido um equívoco do árbitro, na minha opinião, acabou influenciando diretamente no decorrer da partida. Palmeiras já merecia estar vencendo? Sim, era melhor que o Atlético. Mas no 11 contra 11, eu não duvido do Atlético crescer no jogo, como já vinha crescendo, e não teríamos um placar de 4-0, elástico como tivemos. Simões, antes de registrar mais opiniões aqui também de personagens importantes relacionados à arbitragem, queria a sua visão também aqui no Rádio Esporte sobre esse lance de ontem. Foi justo, foi injusto? Como você percebe isso tudo, Alexandre? O Cirilo, a imparcialidade é uma utopia, né? Ela não existe. Então, os 2 personagens entraram contaminados pelo que aconteceu, principalmente no Parque do Sabiá. Eu concordo com esse tweet do Rubens Meninho, quando ele fala que enquanto todos os clubes não conseguirem enxergar além dos resultados momentâneos, só dói quando é com ele. E eu acho que vai além da arbitragem. Eu acho que é o seguinte, igual que eu disse ontem, não era para Atlético e Palmeiras estarem jogando ontem. Calendário, porque né? O calendário do futebol mundial está parado. Só o Brasil está tendo jogos. E os 2 foram completamente impactados por isso. O Galo com 3 jogadores e o Palmeiras com outros 3. Um dia antes o Flamengo. O Flamengo com 5. Né? Exato. Então não era pro jogo ter acontecido. Isso é um problema grave do futebol brasileiro e que os clubes precisam se unir, tá? Quando a gente pega essa briga Rodrigo-Hulk e que a gente fala da questão que a imparcialidade ela não existe, a gente precisa retroagir ao final do ano passado,
quando o Hulk foi expulso justamente por ele no Parque do Sabiá e fez sinal com as mãos de que ele estava roubando. E aí o STJD não puniu o Hulk. Sim. Aí ele entrou em campo ontem, o árbitro, e essa é a minha visão, não estou dizendo que é meio que contaminado por aquilo que aconteceu lá atrás. Então nós temos uma justiça desportiva falha. Então nós temos um calendário falho, nós temos uma justiça desportiva falha. O primeiro ponto para se colocar esse árbitro no sorteio ou escalá-lo para apitar um jogo do Atlético com o Hulk em campo era a comissão de arbitragem. Rodrigo, você está preparado? Você está pronto para ter o Hulk pela frente? E ele não estava. Ele provou ontem. Então, nós temos um erro de calendário, nós temos um erro de justiça desportiva, nós temos um erro de comando de arbitragem, nós temos um erro no futebol. O futebol brasileiro é um conjunto de equívocos. O futebol brasileiro é um conjunto de equívocos. Então, se a gente não refletir e se a gente não reestruturar, o produto vai acabar. O produto vai acabar. Não é hoje, não é amanhã, mas com o decorrer do tempo. Sabe? Então, a gente vê jogos de Libertadores e de Sul-Americana, situações muito mais fortes do que a que aconteceu ontem com o Hulk. O que o árbitro faz? Sai de perto. O árbitro deixa o jogador falando sozinho. Ele corre para outra diagonal, ele deixa o lance lá e manda cobrar. Entendeu? O árbitro evita o confronto. E esse é o papel dele. Ele é um mediador. Ele é um mediador do jogo. Ele tá ali para marcar falta, claro, ele não pode aceitar uma calúnia, ele não pode aceitar um xingamento, mas o que aconteceu foi uma coisa simplesmente de jogo. Então, o cartão amarelo, o primeiro é exagerado, e o segundo é um absurdo. E aí, de repente, a gente deveria estar falando do principal jogo da rodada, da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente está tendo que analisar a arbitragem. E isso vai contra o futebol. Então o futebol brasileiro é um conjunto de equívocos, tá? E a gente não consegue criar uma liga, porque a gente tem 2 grupos. A gente não consegue ter uma arbitragem de qualidade. A gente não consegue ter um calendário decente. Quer dizer... É complicado. Eu preciso registrar algumas opiniões, Edu. Pode dizer. Não, é só porque a gente focou muito na expulsão do Hulk, né? E ele cometeu vários outros erros no jogo. Ele deu um cartão pro Aníbal Moreno numa falta que não existiu. O Paulinho tropeçou sozinho, ele deu cartão pro Aníbal Moreno, que reclamou assintosamente também. Não só ele, como o Marcos Rocha também. E o cartão ficou pela jogada, falta que não existiu. Ele não marcou a falta do Marcos Rocha no Paulinho, a cotovelada. Pra mim, sem querer, foi na cara dele. Ele deu um cartão amarelo pro Milito, quando o Milito estava falando com o atleta e não com ele, mas ele achou, ele não pode dar cartão por achar, e ele deu, depois pediu desculpa, mas o cartão tá lá. Tá na súmula. O Milito está com acúmulo de cartão por causa de um erro da arbitragem. Então a arbitragem foi toda ruim. E quando eu falo de protagonismo, de árbitro que tem que ser mediador, ele vem desde cima, né? Porque o chefe da arbitragem nacional, o senhor Seneme, adora aparecer, adora ser protagonista, tem programete em canal de YouTube para explicar, para dizer se está certo, adora colocar a cara no vídeo. E quem manda gosta de ser protagonista e gosta de aparecer, o comandado toma como lição, como exemplo e leva isso pro campo também. Preciso registrar algumas opiniões aqui na Itatiaia. Nosso analista de arbitragem, Márcio Rezende, ontem durante a nossa transmissão citou: a falta é a favor do Hulk. O Hulk vem reclamando desde que o jogo iniciou. Hoje é tudo gravado, vamos ver. O jogador chega e fala: não falei nada. Ele meteu o dedo na boca do árbitro, no rosto do árbitro. Vai agravar mais a expulsão. Falei antes do jogo, foi o único árbitro que teve coragem de expulsar o Hulk. O cara não vai expulsar se o jogador não falar. Parte da fala do Márcio, nessa primeira parte. Depois ele diz, ele dá o amarelo porque o Hulk reclama e na sequência não foi elogio. Vamos ver a súmula depois. A súmula só saiu 1h40 da manhã, né? O Márcio falou um pouco antes disso, até justificando essa fala importante também. Sou muito favorável de que a CBF ceda esses áudios. Fica sempre uma palavra, fiz, não fiz. Bota o áudio no ar pra ver se o cara falou palavrão ou não, aí coloca na conta do árbitro. Pode ser uma perseguição, mas não creio. O Rodrigo conversou numa boa com o Hulk. Você falou na hora da falta. A falta foi marcada a favor do Hulk. O Hulk levanta e vai pra cima dele. Não entendi, sinceramente. Fecha aspas pro nosso Márcio Rezende. Outro analista de arbitragem nacional que deu opinião sobre isso foi o Carlos Eugênio Simon, que
que trabalha hoje nos canais Disney, né, na ESPN. Ele disse: aos 30 do primeiro tempo o Hulk foi expulso. O árbitro apitou uma falta corretamente pro Atlético. Aí o árbitro mostra 2 cartões amarelos, um seguido do outro pro Hulk. Não é assim que se faz. Não se vulgariza o cartão amarelo. Dá o primeiro cartão e sai fora. Se tiver ofensa, mostra o cartão vermelho. O árbitro não é protagonista do jogo. Ele tem que ter esse entendimento. Tem que conversar, falar, levar o jogo. Foi o que disse o Simon. E bom, importante fala, né, do Rubens Menin, citado há pouco pelo Alexandre Simões, também dentro dessa linha, né? Árbitros não são, ou pelo menos não deveriam ser, protagonistas do jogo. O que aconteceu na partida de ontem é motivo de revolta não só para os atleticanos, mas para qualquer um que queira o bem do futebol brasileiro. Tá na súmula para qualquer um constar. Tivemos um jogador expulso por reclamação ou, nas palavras do próprio juiz, por desaprovar com palavras ou gestos decisões da arbitragem. Gente, resumindo, nós estamos aqui falando de um Atlético e Palmeiras, um jogo que tinha Rafael Veiga, um jogo que tinha Estevão, um jogo que tinha Abel Ferreira, um jogo que tinha Gabriel Milito, um jogo que tinha Hulk, que tinha Paulinho, e o protagonismo foi para Rodrigo José Pereira de Lima, que acabou com o jogo com 30 minutos. E mais do que isso, eu estava no estádio ontem. Muita gente foi embora antes da hora, muita gente foi embora cedo, muita gente desistiu do jogo. O cara que ontem decidiu ir ao jogo para acompanhar o Atlético e Palmeiras foi embora mais cedo porque simplesmente estragaram o jogo. Eu preciso fazer o intervalo porque eu tô com o tempo bastante estourado. Não, só pequeno. A minha impressão é de que ele não foi juiz, ele foi justiceiro. Beleza, vamos continuar falando sobre isso no YouTube agora. Vamos pro intervalo interativo. Vamos seguir aqui. O negócio é o seguinte, ontem eu destaquei minha opinião durante a transmissão e vou reafirmá-la aqui de uma maneira mais direta agora. Mas sobre a arbitragem de ontem, cara, algo completamente assim, contornável, uma situação completamente administrável. Sim, fácil de administrar. O juiz, pra mim, eu utilizei o termo que é da linguagem do futebol, né? E justifiquei isso ao utilizá-la, do pouco inteligente que no futebol é chamado de burro, né? O jogador é burro, o treinador é burro. Pra mim, o juiz ontem foi burro. Porque no primeiro momento que ele aplica o cartão amarelo do Hulk ali, talvez eu não contestasse, deu o amarelo, sai fora, segue a vida e continua o jogo. Mas você sabe que eu contesto mais o primeiro amarelo do que... Porque olha só, a súmula poderia me dar outra impressão, tá? A súmula poderia me dar outra impressão. Só que o árbitro tem áudio. E o Márcio Rezende disse que a CBF confronta o áudio com a súmula, tá? Totalmente desnecessário. Por isso que eu tenho essa visão de que ele não foi juiz, ele não mediou, ele foi justiceiro. Ele quis fazer o que o STJD não fez, mas de uma coisa que aconteceu no ano passado. E não é a função dele. Ele é árbitro só. Ele não é auditor do STJD, ele não é procurador do STJD, ele é árbitro de futebol. E ele tem que tocar cada jogo como uma história. Só que a gente sabe daquela história, né, Edu? A imparcialidade é utopia. E ele não estava preparado para pitar um jogo do Hulk. E o Hulk vai ficando cada vez mais visado, cara. Todo árbitro sabe do histórico, das reclamações. E toda a arbitragem, o corporativismo em todas as áreas. Sim. Vão todos perdendo a paciência. Você vai pitar o jogo do Atlético. E Hulk, se reclamar comigo, já vai ver. Já vai assim, cara. O que eu quero dizer... E no caso dele foi nem corporativismo, né? Foi defesa pessoal mesmo. Ele mesmo. O que eu quero dizer e reafirmar é: o cara que ontem separou duzentinho pra levar o filho pro estádio, viu o jogo ser estragado com meia hora. O futebol brasileiro é estragado por diversos aspectos citados pelo Simões. É estragado por um calendário ruim, é estragado pela má qualidade dos gramados, é estragado pela má qualidade dos árbitros, é estragado porque A ou B querem aparecer mais do que quem realmente deve aparecer. Quem foi ver Hulk, Paulinho, Veiga e Estevão, viu Rodrigo José Pereira de Lima acabar com o jogo com meia hora. E muito da fragilidade da arbitragem é fruto de uma justiça desportiva ineficiente. Com certeza. Também estraga o futebol brasileiro. Né? Então, são esses os detalhes importantes. É uma pena que tenhamos falado sobre isso, mas ontem o jogo foi estragado por um árbitro que simplesmente quis aparecer e nós vimos o que aconteceu. Eu saí da Arena MRV e ainda caí na blitz da Lei Seca. É brincadeira. Vamos voltar pro ar.